Quero convidar você a vir comigo para uma meditação na palavra do eterno Deus, que está registrada na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16. Diz assim a poderosa palavra do nosso Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, o que o Senhor Jesus lhe conservou para usá-lo nas questões doutrinárias da igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, um mestre em teologia, foi criado aos pés do doutor Gamaliel, o rabino, maior dos rabinos em sua época. Era um profundo conhecedor nas questões teológicas, e Paulo, doutrinado por Gamaliel, ensinado aos pés dele, o Senhor Jesus, ao encontrar Saulo de Tarso, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, narra a história do encontro que então Saulo de Tarso, após perseguir a igreja do Senhor, após dar a ele a autorização para que o primeiro mártir da igreja fosse apedrejado, e Saulo de Tarso, ele então promove uma grande perseguição contra a igreja do Senhor, e ele pega cartas dos principais dos sacerdotes, autorização para ir em Damasco, para que, se lá encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, eles fossem presos, fossem arrastados para tentar parar a seita chamada O Caminho, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele era conhecido como O Caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por essa razão o Evangelho ele era conhecido como o caminho, a seita do caminho. E Saulo de Tarso, com a intenção no seu coração de ir a Damasco para tentar prender alguns irmãos que lá estavam, porque o Evangelho estava expandindo, havia uma ascensão do Evangelho, e Saulo intentou frear, parar a obra de Deus. Haja vista se é possível parar a obra de Deus. Quem conseguirá parar a obra de Deus? Quem conseguirá parar o que Deus, ele está no negócio? Deus está à frente. É Deus quem determina, é Deus quem está conduzindo todo o processo da igreja. Jamais conseguirão parar. E Saulo intentou no seu coração parar. E a Bíblia afirma que ele foi com uma cavalgadura, pegou a parte da guarda do Sinédrio e dirigiu-se para Damasco. E a Bíblia diz que subitamente no meio do caminho, resplendor de sol, de luz, que excede a luz do sol, aproximadamente ao meio-dia, o cercou, e ali ele teve encontro com o Senhor. E o Senhor lhe orientou para que ele fosse para a rua chamada direita, na casa de Judas,
e permanecesse lá. E ali houve-se o processo do encontro de Saulo de Tarso com o Senhor Jesus. 3 dias ele ficou ali sem enxergar, porque o resplendor de luz o envolveu e ele perdeu a visão. E 3 dias ficou sem enxergar, até que o Senhor Jesus aparece a Ananias em visão e fala Ananias para Ananias ir lá na casa de Judas. Ananias no primeiro momento teme, mas depois vai. E lá Ananias ora por Saulo de Tarso, e ali ele recobra a vista, e no mesmo instante é cheio do Espírito Santo, é batizado, e vai para o deserto da Arábia, e lá 3 anos fica, tendo uma aproximação a mais com o Senhor Jesus, para conhecer mais os propósitos do Senhor Jesus. Depois Paulo, o apóstolo, volta para Jerusalém, e aí começa a sua jornada missionária, a sua caminhada missionária. E quando ele chega a Tessalônica, em uma das igrejas, ele, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo, ele começa a falar acerca do momento, de 3 grandes momentos que hão de acontecer na terra. E Paulo começa a doutrinar a igreja a respeito de escatologia, doutrina das últimas coisas. E Paulo começa a falar, dizer para a igreja, porque o mesmo Senhor descerá do céu, primeiro com alarido. Isso denota o arrebatamento da igreja. O mesmo Senhor, Paulo disse, o mesmo Senhor que andou entre eles, o mesmo Senhor que fez os milagres e as maravilhas, o mesmo Senhor que operou obras extraordinárias, o mesmo Senhor que andou entre eles, operando sinais, curando, libertando, transformando, ressuscitando. O mesmo Senhor descerá do céu, primeiro com alarido, arrebatamento da igreja, para os salvos em Cristo Jesus. Depois, voz de arcanjo para a nação de Israel, porque após o arrebatamento da igreja, o mundo entrará no período chamado Grande Tribulação. E Israel será provado como o ourives que passa pelo fogo. Israel será testado por Deus. Mas no final da Grande Tribulação, haverá livramento para Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, o arrebatamento da igreja, com voz de arcanjo, para a nação de Israel, para o livramento da nação de Israel no final da grande tribulação, e com a trombeta de Deus. Terceiro lugar, para o julgamento das nações, porque o Senhor Jesus há de julgar as nações. O Senhor Deus há de julgar as nações antes da entrada do milênio, para julgar as nações que irão contra Israel. Zacarias fala, capítulo 12, porque multidões de nações se ajuntarão contra Israel, um grande exército como a areia da praia do mar, para tentar aniquilar Israel. E a Bíblia mostra que no final da grande tribulação, Israel será livrado pela mão poderosa do Senhor. Mas o Senhor Deus há de julgar as nações que entrarão para o milênio. Que nós possamos continuarmos perseverando na presença do Senhor. Que nós possamos continuarmos na presença do Senhor. Porque a sucessão dos fatos estão acontecendo. Tudo quanto a Bíblia ela mostra, tudo quanto a Bíblia ela revela, tudo quanto a Bíblia ela já diz, ela antecipa os fatos, e a história está caminhando em passos largos para os grandes acontecimentos que virão. Primeiro, o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja. Depois, a grande tribulação, que será um período de 7 anos, dividido em 2 períodos, 3 anos e meio de falsa paz, e o segundo período de grande tribulação. A ira de Deus que há de se derramar sobre esta terra. Mas também no final da grande tribulação, haverá o livramento de Israel.
e haverá os julgamentos das nações, para a restauração da terra, para logo após voltar ao princípio original, para então vir o governo de Cristo, governo milenial, onde Cristo há de governar este mundo durante 1000 anos. Bendito seja o nome do Senhor. Os fatos estão acontecendo, a história ela está se desenvolvendo, e brevemente os acontecimentos eles virão de forma sucessiva. Tudo aquilo que a Bíblia está predizendo, tudo aquilo que a Bíblia está dizendo que irá acontecer, irá acontecer. Nenhuma das palavras do nosso Deus, elas caem por terra, mas cada uma delas tem o seu fiel cumprimento. Queira Deus que você nesse dia venha abrir os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Porque Jesus breve virá para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Que esta palavra venha ser aplicada ao seu coração. E que você possa receber esta palavra. Que você possa tomar uma decisão de ter um encontro com o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Porque Jesus breve virá. Que Deus em Cristo Jesus venha lhe abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eliseu Bernardo, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Nova Esperança, ADN. Eu convido você a se inscrever neste canal e a nos ajudar no crescimento deste canal, compartilhando com amigos, com parentes. E tenha plena certeza que Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe recompensar. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor.